Vamos iniciar a entrevista coletiva do técnico Fernando Seabra. Seabra, boa noite. Pedro Maranhão, do NE45. Primeiro, eu queria que você analisasse a partida. O Bragantino consegue um resultado importante fora de casa. Vocês entram no G4, né, do Campeonato Brasileiro. Vão ter outros jogos ainda, mas vocês estão lá em cima. E se te surpreendeu a postura do Sport, principalmente no primeiro tempo. A equipe entrou com 3 volantes, não jogou muito bem. A torcida também não abraçou a ideia. No segundo tempo, o jogo deu uma equilibrada. Vocês acabaram sofrendo mais um pouco, mas conseguiram suportar as investidas. Então, se você pudesse fazer uma análise da partida também. Olha, de uma forma geral, foi uma partida muito difícil, né? Nós tivemos muita dificuldade em acertar o tempo dos movimentos defensivos. Eu entendo que esses 3 volantes deram bastante mobilidade na fase de construção. Nós conseguimos acertar melhor o tempo da marcação contra o Botafogo do que hoje. Apesar de hoje termos roubado algumas bolas ali na frente que geraram ocasiões de gol, né? Mas, de uma forma geral, também entendo que o Sport muitas vezes conseguiu quebrar nossa pressão, inverter, usar a largura do campo e tentar trabalhar lado oposto e progredir pelos lados e muitas vezes nos pressionou dentro da nossa própria área, né? A gente sabia da dificuldade que ia ser, a gente avaliou que a qualidade de jogo do Sport era muito boa e que a pontuação não era condizente com a qualidade de jogo. Então, a gente já esperava uma partida muito difícil. Nunca é fácil jogar no Nordeste. Acho que a torcida é muito fanática, empurra, isso inflama os jogadores, eles jogam com um nível de confiança e agressividade diferente, né? E basta você ver a quantidade de ações de jogada individual, de fuga, que os pontas, que os meias do Sport tiveram hoje, nos geraram muitos problemas, né? Então, acho que o primeiro tempo foi um jogo equilibrado, em que nós fomos mais agudos, criamos as chances mais claras, embora o Sport tenha nos empurrado e também tido ocasiões de muito perigo. Já o segundo tempo a gente divide em 2 momentos, né? Um momento inicial, que eu entendo que a gente voltou até um pouco melhor do que o Sport e teve algumas chegadas e não sofreu defensivamente, para um momento seguinte em que o Sport assumiu o risco, empurrou os laterais ao mesmo tempo, transformou o ataque praticamente num 2-1-7 e fez muito ataque de área, foi muito ousado, já muito cedo no jogo, e entendo que nós defendemos bem a área, principalmente depois que fomos para a linha de 5, mas jogamos pouco. Precisávamos ter continuado jogando e dando trabalho para o Sport ter que marcar a gente, seja em fase 1, seja em construção, seja quebrando a pressão deles e pressionando, seja roubando uma bola abaixo e numa transição brecar no campo de ataque e entrar em organização no campo de ataque. Então, sofremos muito também além da conta, porque deixamos de jogar quando poderíamos ou deveríamos ter obrigado o Sport a defender um pouco mais. Ficamos muito pouco tempo com a bola, o Sport sempre recuperava e vinha de novo, né? Então, eu entendo que quando o jogo está tão difícil, a gente precisa também, em alguns momentos, ter a lucidez e o discernimento de saber que a gente precisa continuar jogando, trazer problemas para o adversário, porque senão o jogo fica muito simples. Ele vai para uma emergência ofensiva e só o que ele precisa é atacar, o jogo fica ao feitio dele, né? Então, isso me preocupou bastante durante o segundo tempo. Mas, por outro lado, eu preciso enaltecer o trabalho e o esforço defensivo que a nossa equipe teve. Acho que defendeu muito bem a área, negou muitas situações de perigo e foi finalizado muito menos de dentro da área, apesar do volume do Sport. Nós finalizamos mais de dentro da área no jogo do que o próprio Sport. Então, a gente tem coisas muito boas aí para enaltecer, mas estamos cientes de que, para o nosso trabalho como um todo, para o nosso jogo ficar mais rico, para ser mais difícil de enfrentar a gente, tem aspectos que a gente precisa melhorar. Não é porque ganhou que a gente vai fechar os olhos para esse tipo de situação, né? Eu entendo que vencer é muito importante nesse momento, ainda mais um jogo como esse fora de casa, que a gente sabia que o adversário, pela circunstância que se encontrava, daria vida no jogo e assumiria uma postura de emergência, mesmo sendo uma quarta rodada. Foi o que realmente aconteceu. Diante de todo esse cenário, acho que a vitória é muito positiva e o desempenho também, mas a gente precisa ter autocrítica e estar ciente dos pontos que a gente precisa melhorar, porque é evidente que tem pontos aí que ficaram claros.
Professor, boa noite. Felipe Luna, do canal do Luna. Parabéns pela vitória na noite de hoje. Eu queria que o senhor explicasse para mim qual era a ideia inicial do Red Bull na partida, porque eu senti que o Sport entrou com 3 volantes, mas não conseguiu encaixar essa marcação no início e, com a qualidade do seu meio-campo, acabou roubar algumas bolas, onde saiu o primeiro gol. O senhor esperava que o Sport entrasse com 3 volantes nessa partida? E qual era essa ideia inicial para o Red Bull Bragantino? Olha, a gente esperava uma formação com o meio-campo com 1 e 2, né? E não com 2 e 1, né? Como foi acabou a equipe adversária acabou optando, né? Mas de qualquer forma, nós tínhamos a intenção de usar 4 jogadores por dentro, né? E mesmo na formação de 2 e 1, a gente tinha o John entre linhas por trás dos 2 volantes. E tinha o Matheus Fernandes abrindo nas costas do Barleta quando ele ia pressionar o Hurtado, tá certo? Acho que tiramos pouco proveito disso, porque não nos posicionamos tão bem quanto a gente tinha treinado, mas uma vez ou outra acabou acontecendo, né? Eu entendo que até a gente poderia ter jogado melhor, tá certo? Mas tivemos alguns desajustes na forma de posicionar. É normal quando você vai mudar uma estratégia e uma estrutura e você acaba fazendo isso com um treino só, né? Então pode acontecer dos jogadores naquela hora aquilo não está automático, eles vão para aquilo que está mais automático, acabou acontecendo dessa forma, né? Mas a ideia era que a gente sim saísse tocando, construísse de trás e conseguimos de uma forma mais improvisada em muitas vezes ter essa superioridade numérica ou posicional no interior do meio-campo, né? Mas entendo que também podemos, com mais intenção e domínio de posicionamento, de tempo e de espaço, poderíamos ter tido ações ainda melhores, né? O que mais? Você perguntou isso? O que mais? Desculpa. Ah, tá. Ele só alterou ali a estrutura do meio-campo, né? 1 e 2, do 4-1-4-1, o centro fica 1 e 2, hoje ele inverteu para 2 e 1, né? Acho que também da forma como a gente veio jogando, a nossa intenção era usar o salto do ponta para criar uma vantagem, né? Aumentar o espaço dentro. Acho que de uma forma assim não tão otimizada acabou acontecendo. Seabra, boa noite. Antes do jogo, a gente tinha comentado sobre a questão dos visitantes, né? Que até esse jogo de hoje, apenas 2 times tinham vencido fora de casa. E você falou que uma vitória hoje seria muito importante. Essa vitória que vocês conseguem contra o Sport, claro que está no início ainda, coloca o Red Bull no G6. E eu queria que tu comentasse essa importância, especialmente num campeonato que a gente vê que está muito parelho, está muito equilibrado. E se você puder falar também rapidamente, que eu vi que o Fabinho voltou hoje a jogar. Eu vi que ele pediu para sair, não sei se o DM já passou alguma coisa, se puder só adiantar alguma coisa para a gente. Boa noite. Eu ainda não tenho essa informação, realmente ele pediu, eu não sei qual é a extensão, se é um problema e qual é o problema, ainda não tenho. A situação de vencer fora de casa, a gente fez um levantamento aí. No ano que nós, em 2023, o clube teve uma grande campanha e no final até estava perto de uma disputa de Libertadores direta e título. Foram 6 vitórias fora de casa, em 19 jogos, né? O ano passado foram 2 vitórias fora de casa. Uma delas foi na penúltima rodada, que nos permitiu a permanência desde que a gente vencesse o último jogo em casa, né? E em 2022 foram 2 vitórias só fora de casa. 3 vitórias fora de casa. Então, essa é a importância. Quer dizer, na 4ª rodada, tendo o 2º jogo fora de casa, você conseguir dar esse passo, é algo que tem um peso muito grande. Claro, desde que a gente consiga, na nossa casa, manter, né, o domínio, a qualidade de jogo e o aproveitamento em resultado, né? Então, acho que foi um passo muito importante. Realmente é uma característica do Campeonato Brasileiro, né? Muitas vezes eu vejo que as equipes e os próprios treinadores são muito cobrados por não ter resultado fora de casa, mas se você fizer um levantamento geral, grande parte, a maior parte, tem um aproveitamento baixo, né? Então, tem circunstâncias do jogo que você vai acabar sofrendo pelo nível de entrega e de risco que o mandante aceita correr,
em função de ter que dar uma satisfação para a sua torcida quando o resultado é negativo, né? E eu entendo que isso gera uma dificuldade grande no jogo, porque por mais que você se prepare mentalmente para jogar fora como você joga dentro, muitas vezes o seu adversário joga diferente, né? E isso leva o jogo para um grau de emergência, né? De situações extremas que muitas vezes os mandantes acabam se beneficiando pela coragem, né? Então, o nosso desafio é conseguir desenvolver essa mesma coragem dentro e fora. Acho que foi, com as dificuldades que a gente teve hoje, acho que foi um bom início, né? Assim, principalmente pelo que a gente produziu ofensivamente no primeiro tempo, pela marcação adiantada que rendeu recuperações de bola que geraram ataques promissores, né? E lógico, acho que é seguir nessa ideia, mas aperfeiçoar o jogo, né? Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Está encerrada a entrevista coletiva do técnico Fernando Seabra.